Bom, pessoal, vamos para mais uma aula aqui. Hoje nós vamos ver como fazer o gráfico de função de primeiro grau, tá? Sempre vocês vão fazer os desenhos de matemática, os gráficos, com lápis e régua, tá? Sempre usando lápis e régua, a gente não usa caneta, tá? Então, vocês vão dividir, desenhar o eixo dos x, o eixo dos y, dividir de 1 em 1 centímetro, como eu ensinei no outro vídeo. A gente vai fazer uma tabela, x e y, depois a gente faz o gráfico, nós encontramos, fazemos o cálculo da raiz das funções, e depois a gente vai dizer se ela é uma função crescente ou decrescente. Então, aqui é a nossa função identidade, tá? Por que ela é chamada função identidade? Y igual a x. Porque um é igual ao outro, ó. Dá para ver aqui que um é igual ao outro, né? Se eu atribuir menos 2 para o x, eu vou achar menos 2 para o y. Os valores dos x sempre são esses, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Sempre esses valores aqui. Por que eu uso esses valores? Porque são os mais próximos do zero aqui, ó, no eixo dos x, tá? Depois eu vou marcando os meus pontos, né? Aqui, ó, quando for menos 2 para o x, tá aqui, ó. Menos 2 para o x e menos 2 para o y, aqui embaixo. Aí eu marco meu pontinho aqui. Depois, menos 1, o 0, que é a origem, é bem no meio, o 1 e o 1 para o x e 1 para o y, e o 2 para o x e o 2 para o y. O meu gráfico sempre vai ser uma reta, tá? O meu gráfico de primeiro grau é sempre uma reta. Depois eu faço o cálculo da raiz para encontrar a raiz da equação, né, da função. Então, como é que eu faço? Eu sempre vou dizer que o y é igual a zero. Daí eu vou encontrar o valor do x. Então, se eu digo que o y é zero, o x também vai ser zero. Observem que sempre vai ser, a raiz vai ser onde o meu gráfico corta o eixo dos x, tá? Sempre assim. Então, eu achei que x é igual a zero, é a raiz da equação. Depois eu vou analisar o a. O a é sempre o termo que acompanha o x. Então, no caso aqui do meu y igual a x, tem um 1 aqui na frente, que eu botei em vermelho, ó. Aqui, ó. Então, o a é igual a 1, positivo, maior que zero. Então, eu digo que esta é uma função crescente. Aqui eu tenho um gráfico de uma função constante. Então, y eu coloquei igual a 4. Quando eu montar minha tabelinha, eu vou atribuir valores para o x. Como a minha função não tem x, o y sempre vai ser igual a 4. Por isso que fica assim, desse modo, ó. Não importa o valor do x aqui, o meu y sempre vai ser 4. Então, fica um gráfico aqui, ó, horizontal paralela ao eixo dos x, ó. Fica uma reta paralela ao eixo dos x, o eixo das abscissas, tá? Posso marcar os pontos aqui, ó, menos 2 para o x, menos 4, mais 4 para o y. Menos 1 para o x, mais 4 para o y. Vou marcando os pontinhos. Se o x for 0, é bem em cima do 4, tá? E assim por diante. Se o x for 1, 4 para o y. E se o x for 2, 4 para o y. E aí eu traço a minha reta paralela ao eixo dos x. Como ela é uma reta paralela, ela não vai ter raiz, ela nunca vai encontrar o eixo dos x, ela não vai cortar o eixo dos x. Então, a gente diz que não tem raiz. E
é uma função constante, né? Porque o gráfico é uma reta paralela ao eixo das abscissas, tá? Por isso que a gente diz. Aqui eu tenho uma função afim, que é um nome quando ela é uma função completa, ó, ela tem o A e tem o B, ó. O A é 2 e o B é 3, tá? Lembrando que a função de primeiro grau é dada por y igual a ax mais b. Então, o A é o coeficiente aqui angular e o B é o coeficiente linear, tá? Aqui eu substituí para vocês os valores do x, ó. No lugar deste x aqui, eu vou colocar menos 2. Então, eu faço 2 vezes o menos 2 mais o 3. 2 vezes o menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3, vou achar o y igual a menos 1. Vou voltar aqui. Aqui, no lugar então do x, agora eu vou botar menos 1. Então, 2 vezes o menos 1 mais 3. 2 vezes o menos 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 3, mais 1. Tá aqui o valor do y. Depois 0. 2 vezes 0 dá 0, mais 3. Mais 3. 1. 2 vezes o 1 dá 2, mais 3 vai dar mais 5. E 2 vezes 2 vai dar 4, mais 3 dá 7. Então, aqui eu coloco os meus números aqui. Quando o x for menos 2, o meu y é menos 1. Vai dar aqui, ó. Meu pontinho vai dar bem aqui. Quando o meu x é menos 1, o meu y é mais 1. Tá aqui o pontinho. Quando o meu x for 0, vai dar bem no 3, aqui. Vai cortar aqui no 3 do y. Quando for 1, vai dar 5. E quando for 2, para o y vai dar 7 lá em cima. Então, eu traço a minha reta. Reparem que ela sempre passa um pouquinho do ponto, tá? Eu não posso limitar aqui, ó, fazer daqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui. Ele sempre passa um pedacinho para quê? Para dizer que a reta é infinita, tá? Depois eu calculo a minha raiz, atribuindo y igual a 0 para poder achar o valor do x. Então, isso aqui é uma equação de primeiro grau, 2x mais 3 igual a 0. O 3 passa para o outro lado da equação da igualdade como menos 3. E o 2, ele está multiplicando o x, então ele passa dividindo. Então, menos 3 meios é a raiz da equação. Se eu voltar ali, aqui, olha só onde que ele corta, ó, bem no meio entre o menos 1 e o menos 2, ó. Aqui é menos 3 meios, tá? Então, é a raiz da equação. Que desconsiderem esse tracinho. Para mim ver se a função é crescente ou decrescente, eu analiso A, né? Como A é igual a 2, então, botei em vermelho aqui, ó. Aqui no cursor, ó, em vermelho. Então, A é igual a 2, é maior que 0, eu digo que a minha função é crescente. Aqui eu tenho uma função chamada função linear, porque ele não tem o B, ele só vai ter aqui o A, ó, menos 3x, seria o AX, né? O A é menos 3, tá faltando o B é 0. Então, quando o B é 0, eu digo que minha função é linear, é o nome dela. Então, os mesmos valores para o x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Substituo aqui no lugar do x, eu vou ter que fazer menos 3 vezes menos 2, que dá mais 6. Depois, menos 3 vezes o menos 1, que dá mais 3. Menos 3 vezes o 0, que dá 0. Menos 3 vezes o 1, menos 3.
e menos 3 vezes o 2, que vai dar menos 6. Aí eu monto o meu gráfico. Quando o x for menos 2 aqui, ó, o y vai ser lá em cima, mais 6 aqui em cima. Quando o meu x for menos 1 aqui, o meu y é 3. Aqui o meu pontinho no 3. Só acompanhar a setinha ali. Quando for 0, o meu y é 0. Vejam que eu já achei a raiz. Isso é 0. Quando o meu x é 1, o y é menos 3. E aqui nesse gráfico não aparece o menos 6. Quando for 2, é lá embaixo no menos 6, que o gráfico não aparece. Então, ali está meu gráfico. E aqui o cálculo da raiz. Então, eu vou fazer menos 3x igual a 0. O menos 3, ele está multiplicando o x, né? Então, ele vai passar dividindo aqui, ó. 0 dividido por menos 3 vai dar 0. Eu acho a minha raiz da função, da equação. Aqui, para achar se é crescente ou decrescente, eu analiso o A. Como o A é negativo, menos 3, ele é menor que 0, então eu digo que a minha função é decrescente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre as equações de primeiro grau.